Fala, Fogão! Botafogo e Flamengo vão se enfrentar pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse sábado às 5 da tarde no estádio Newton Santos. Esse que promete ser o clássico da crise. Afinal de contas, se você pegar tudo o que acontece com Botafogo e Flamengo nessa altura da temporada, ambas as equipes, por motivos diferentes, é bem verdade, mas ambas as equipes estão muito pressionadas, precisando realmente dessa vitória. Pelo lado do Botafogo, ocupando a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, estando a 5 pontos da primeira equipe fora do Z4, que é o Sport, e também estando a 7 jogos seguidos, sem conseguir uma vitória sequer, com 2 empates e 5 derrotas nesse período, a gente vê o Botafogo precisando vencer desesperadamente para poder iniciar um processo de recuperação. Vale destacar, inclusive, que o Botafogo tenta evitar a sua pior sequência negativa no Campeonato Brasileiro desde 2010, ano em que a gente ficou 9 jogos seguidos sem saber o que é vencer. Em 2012 e em 2014, também ficamos 7 jogos sem vitória. E 2014, vale lembrar, o fim para o Botafogo não foi nada agradável. Então a gente precisa muito dessa vitória no Clássico. Já pelo lado do Flamengo, as eliminações pesadas na Copa do Brasil para o São Paulo e para o Racing na Copa Libertadores colocaram muita pressão em cima da equipe e também do Rogério Ceni, que nesse momento, inclusive, tem menos vitórias do que eliminações no comando da equipe rubro-negra. Vale destacar também que no Campeonato Brasileiro, o Flamengo nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e que tem a 6ª pior defesa do campeonato em virtude das muitas falhas que vem cometendo no sistema defensivo. É realmente um clássico da crise, onde quem errar menos, quem caprichar mais nos detalhes da partida, deve sair vitorioso. E, logicamente, eu espero que essa equipe vitoriosa seja o Botafogo. Nesse vídeo eu vou passar algumas informações muito bacanas sobre esse jogo, pontos fortes e fracos da equipe rubro-negra, para que você possa entender o que o Botafogo precisa fazer dentro de campo para que a gente possa sair vitorioso e conquistar esses 3 pontos que podem ser o ponto da virada aí para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente as prováveis escalações de Botafogo e Flamengo. Pelo lado do Botafogo, vale lembrar, o Eduardo Barroca, que faz teoricamente a sua estreia, não vai estar na beira do gramado, até porque ele está afastado por conta da Covid. Mas ele vai mandar a campo o seguinte 11 inicial: Cavalieri no gol, Marcinho na direita, lembrando que o Kevin está suspenso, a dupla de zaga vai ser Benevenuto e Rafael Foster, o Canu também está suspenso. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre e Honda. Aberto pela direita, o Nazário. Pela esquerda, o Juan. E no comando de ataque, o Pedro Raul. Naturalmente, isso pode sofrer alguma alteração antes do começo da partida. Já pelo lado do Flamengo, o Rogério Ceni deve mandar a campo o seguinte 11 inicial: Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, a dupla de zaga tem uma mudança, Rodrigo Caio e provavelmente o Natan, justamente porque Léo Pereira e Gustavo Henrique vivem péssimo momento, são detestados pela torcida rubro-negra. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz. No meio de campo, o Ilharão, Gerson e Arrascaeta. Pela direita, Everton Ribeiro, pela esquerda, o Bruno Henrique e no comando de ataque, o Pedro. O Botafogo tem que ter muita atenção aqui com alguns jogadores. Não dá pra gente negar que todo o time do Flamengo tem uma qualidade técnica muito interessante, mas tem alguns jogadores que são peças-chave nesse time rubro-negro. Eu tô falando aqui do Pedro, logicamente, o centroavante tem que estar sempre sendo vigiado. Se o Botafogo der 1 milímetro pro Pedro, com a capacidade de finalização que ele tem, é capaz dele balançar a rede, então tem que realmente marcar muito em cima, mas também tem que marcar em cima Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Esses 3 juntos têm 14 gols marcados. O Pedro sozinho, 10 gols. Então a gente está falando aqui de 24 gols somente com esses atletas. Então, logicamente, o Botafogo tem que ter uma atenção especial com esses 4 jogadores, sem desconsiderar, obviamente, o restante da equipe. O Gerson aparece muito bem, por exemplo, também no ataque. Então a gente tem que estar muito atento. Tem que estar atento também com os jogadores que são responsáveis pelas assistências. Eu estou me referindo aqui ao Isla, por exemplo, tem 5 assistências já com a camisa do Flamengo, então quando ele chega ali no campo de ataque, ele busca fazer esse cruzamento muitas vezes para o Pedro ou para o Bruno Henrique, que chega lá no segundo pau, então o Marcinho vai ter que ter muita atenção. A gente sabe que na fase defensiva o Marcinho peca bastante e ele tem que ter atenção para o Bruno Henrique entrando lá na segunda trave.
Então o Isla chegando ali perto da nossa grande área é evitar primeiro o cruzamento, não deixar esse cruzamento sair, e em segundo lugar, prestar muita atenção no Pedro e também no Bruno Henrique. São dois jogadores que têm uma capacidade de cabeceio muito interessante. Já lá pela esquerda, a gente tem que ter atenção também no Bruno Henrique, que além de fazer gol, o Bruno Henrique dá muito passe para gol, muita assistência. Ele e o Arrascaeta. O Everton Ribeiro nessa temporada está mais abaixo em relação a isso. Tem 2 assistências. Já o Bruno Henrique e o Arrascaeta são 4 assistências cada um. Então você percebe bem que, pela direita, o Isla é o jogador mais perigoso em termos de chegar ali na linha de fundo. Porque geralmente o Everton Ribeiro vai trazendo essa bola para o meio. E quando ele traz essa bola para o meio, vale lembrar, é extremamente necessário que o Botafogo preste atenção em quem está passando pelo corredor interno. Justamente aquele espaço que fica entre o zagueiro e o lateral. O Flamengo sempre busca fazer esse tipo de jogada. Traz essa bola aqui pro meio e faz esse passe rasgando a defesa, justamente para um outro jogador que está fazendo a infiltração, a projeção dentro da grande área. E aí esse jogador recebendo essa bola, ele pode ou tentar uma finalização cruzada ou mesmo cruzar essa bola pro meio da área. Então a gente tem que ter muita atenção na ultrapassagem do lateral, principalmente pela direita, já que o Felipe Luiz chega menos na linha de fundo, e obviamente prestar atenção quem passa para fazer a infiltração no corredor interno. Lá pela direita da nossa defesa, é fundamental que o Marcinho tenha cobertura, que alguém dobre a marcação com ele em cima do Bruno Henrique. Porque se a gente parar para pensar, se o Bruno Henrique colocar velocidade em cima do Marcinho, ele vai ganhar todas as jogadas. O Marcinho não é um bom marcador e de fato precisa ter ali uma dobra de marcação para evitar que o Bruno Henrique fique sozinho partindo para cima do Marcinho. A gente sabe que ao longo do campeonato várias equipes buscaram atacar o Botafogo pelo lado direito da nossa defesa, nem era o Marcinho anteriormente, era o Barrandegui, era o Kevin, mas com o Marcinho ali e sabendo que o Rogério Ceni no Fortaleza forçou bastante as suas jogadas pelo lado direito da nossa defesa, pode ter certeza que isso mais uma vez vai acontecer. Agora, naturalmente, como o Flamengo tem os dois lados do campo com jogadores de qualidade, a gente pode esperar também que o Vitor Luiz vai ter bastante trabalho. Então nessa partida, para fechar essa questão, fundamental ter dobra de marcação. E esse é um aspecto justamente que gerou grande insatisfação na torcida do Botafogo pelo Barroca escolher o Juan e o Nazário para fazer o lado do campo. Porque nem Juan nem Nazário tem esse pique para ficar indo e voltando na marcação. Eles não têm esse comprometimento tático, vamos colocar assim. Nem a parte física também. A gente sabe que Nazário e Juan, em termos de parte física, deixam a desejar. E eles não vão ficar nessa de vai e volta, vai e volta. Então, muitas vezes, os cabeças de área vão ter que sair para fazer essa cobertura. E quando fizer esse balanço, a gente tem que ter o equilíbrio aqui de alguém fazer a recomposição pelo corredor central. A gente não pode achar que o Flamengo só vai atacar o Botafogo pelos lados do campo. Não é o caso. Tudo bem que o Rogério Ceni gosta de explorar bastante os corredores laterais, mas o Flamengo tem jogadores perigosos que fazem essa infiltração pelo corredor central. Casos, por exemplo, do Gerson e também do Ilharão. Vira e mexe, vale lembrar, no próprio Botafogo, em 2015, o Ilharão fazia o quê? Fazia aquela projeção aqui pelo meio da grande área para receber um cruzamento. Isso aí aconteceu muitas vezes no time do Botafogo em 2015. E na equipe do Flamengo, o Ilharão faz a mesma coisa. Então a gente precisa sim ter muita atenção. O cabeça de área saiu para fazer a cobertura, para dobrar essa marcação, então tem que ter um balanço aqui tático de alguém fazendo essa cobertura central. Senão a gente vai dar espaço, por exemplo, para uma finalização de fora da área. E vale destacar, o Gerson já fez gol de fora da área no Gatito na época, com uma finalização de fora da área, trazendo essa bola da direita para dentro e batendo aquela bola chapada com curva que o Gatito não conseguiu pegar. Então a gente precisa ter uma atenção muito especial no nosso sistema defensivo. Vale lembrar, por exemplo, que o Botafogo na fase defensiva tinha perdido apenas 3 partidas até o jogo contra o Grêmio. E que nos últimos 7 jogos a gente acumula 5 derrotas, com o nosso sistema defensivo tendo piorado drasticamente. Todo botafoguense sabe disso. E numa partida como essa, num clássico da crise, é absolutamente fundamental que a gente preste atenção em cada detalhe da organização defensiva. Não dá para simplesmente a gente ir pro ataque e descuidar de um contra-ataque. Também não dá para ficar com medo de atacar. Esse é um aspecto fundamental. Se você tiver medo de jogar o jogo, esquece, não vai vencer. Tem que arriscar. Só vence quem arrisca. E em cada ataque que você produz, à medida que você arrisca uma jogada, você está correndo o risco de perder aquela posse da bola e gerar um contra-ataque. Mas a mesma coisa acontece com a equipe adversária. O Flamengo, se vier com tudo para cima do Botafogo, vai dar espaço na defesa. E a defesa do Flamengo nessa temporada está muito abaixo do que aconteceu, por exemplo, em 2019.
Em 2019, a equipe deles praticamente não sofria gol. Nessa temporada, contudo, nesse momento, o Flamengo tem a 6ª pior defesa do campeonato, com 31 gols sofridos já. O Botafogo não está muito atrás agora, em virtude dessa queda drástica do nosso sistema defensivo. O Botafogo está com 29 gols sofridos nesse momento no Campeonato Brasileiro. Então são duas defesas que estão passando por um grande momento de instabilidade, uma péssima fase, vamos colocar assim. Então quem souber posicionar suas peças defensivamente e explorar os espaços que a equipe adversária vai conceder, porque naturalmente vai acontecer, quem souber fazer isso deve sair vitorioso. E aqui vale um destaque em relação aos momentos que o Flamengo faz e concede os gols. Quando a gente fala da fase ofensiva do Flamengo, 14% dos gols deles no Campeonato Brasileiro saíram nos primeiros 10 minutos da partida. 24% saiu entre os 5 e os 20 minutos da segunda etapa. E 19% nos 10 minutos finais da partida. Ou seja, essas 3 janelas de tempo respondem por 54% dos gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, logicamente, o Botafogo tem que ter muita atenção. Porque quando a gente fala, por exemplo, do segundo tempo, o Botafogo concede muitos gols na segunda etapa. Então a gente tem que voltar para o segundo tempo muito ligado. A gente sabe que essa questão de sofrer muitos gols no segundo tempo tem tudo a ver com a parte física, que a gente espera continue progredindo no Botafogo. Com o Jorge Pidal, que era o preparador físico da comissão técnica do Ramon Dias, a gente estava começando a ver uma evolução. Vamos ver se nessa partida isso vai seguir, porque essa questão é fundamental. Se a parte física do Botafogo deixar a desejar, enfrentando uma equipe que marca muitos gols no segundo tempo, pode ter certeza que isso vai complicar a nossa vida. Então que a gente esteja realmente preparado fisicamente para suportar 90 minutos de futebol. Se não numa alta intensidade, mas que boa parte do jogo a gente consiga manter essa alta intensidade. Para vencer a partida de hoje, esse clássico, isso é absolutamente fundamental. Agora, quando a gente fala da fase defensiva do Flamengo, também existem 3 janelas fundamentais onde eles costumam tomar os seus gols. Só para você ter uma ideia, 26% dos gols sofridos pelo Flamengo acontecem nos primeiros 20 minutos da partida. 32% entre os 41 da primeira etapa e os 20 da segunda etapa. E 19% dos gols nos 10 minutos finais da partida. Então são 3 janelas muito importantes em que a equipe do Flamengo demonstra alguma falta de concentração. Justamente por isso, o sistema defensivo do Flamengo tem sofrido com muitas críticas. Foram várias as falhas defensivas que a defesa do Flamengo apresentou. Tá tendo o retorno agora do Rodrigo Caio, é bem verdade, mas ele carece de ritmo de jogo. Isso ficou muito nítido na partida contra o Racing na Copa Libertadores. Ele errou o tempo da bola quando deu aquela entrada que gerou o segundo amarelo, sendo expulso da partida. Mas ainda assim, mesmo com 1 a menos, o Flamengo conseguiu chegar ao gol, justamente porque a equipe do Racing praticamente não saía mais do campo de defesa. E sendo o Flamengo um time que tem qualidade técnica, algo que a gente não pode negar, o Botafogo não pode cair nessa armadilha de ficar o tempo inteiro lá atrás. Se ficar o tempo inteiro lá atrás, vai ter que contar com uma partida perfeita do seu sistema defensivo, que ninguém cometa uma falha sequer. E eu, sinceramente falando, não consigo enxergar o sistema defensivo do Botafogo sem apresentar uma mísera falha durante o jogo. Então a gente não pode ficar o tempo inteiro recuado. Tem que aproveitar o momento de instabilidade, tanto do sistema defensivo da equipe deles, quanto da parte emocional. São 2 eliminações muito pesadas, que nenhum jogador, nenhum dirigente, nenhum membro da comissão técnica estava esperando. A eliminação na Copa do Brasil e a eliminação na Copa Libertadores não era esperada no planejamento do Flamengo. Tanto é que após a eliminação para o Racing na Libertadores, tiveram matérias relembrando que no planejamento original do Flamengo, eles esperavam chegar nas fases finais da Copa do Brasil e também da Libertadores, o que não aconteceu. Então os jogadores podem sentir sim esse abalo emocional de não estar conseguindo render aquilo que renderam em 2019. Nesse momento do campeonato, o São Paulo já abriu 5 pontos para a equipe do Flamengo. E naturalmente são elementos a mais de pressão. Não dá para negar também que pelo lado do Botafogo a gente vai ter muito trabalho. Afinal de contas, a gente tem que conseguir fazer os gols, coisa que não estamos conseguindo fazer. Não é à toa que o Botafogo tem média de 1 gol por partida. Uma média muito ruim que vai precisar melhorar nesse novo campeonato que a gente tem pela frente, com 16 partidas restantes. A gente tem que deixar de lado o que aconteceu até aqui e focar nesses 16 jogos. E nesses 16 jogos, o Botafogo precisa desesperadamente melhorar a sua média de gols feitos e, logicamente, diminuir os gols sofridos. São 16 jogos em que o Botafogo precisa alcançar 8 vitórias.
E começar essa sequência por um clássico que por si só já dá moral, pode ser fundamental para o Botafogo virar a chave e iniciar esse processo de recuperação. O Botafogo não tem mais tempo para esperar. É fundamental que essa vitória venha e venha hoje, nesse clássico contra o Flamengo. Mas e você, Fogão? O que você está esperando dessa partida? Como é que você acha que o Botafogo vai se comportar estando com o Barroca ali, mais uma vez, sendo o comandante da equipe? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar os 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida.